Bom dia para todos vocês, eu sou Marcos Alves, a gente está aqui no canal Botanicamente Falando. É um prazer conversar com todos vocês. Os novos inscritos, sejam bem-vindos. No nosso vídeo de hoje a gente vai tratar de uma família super importante e com diversas peculiaridades. Eu escolhi essa família hoje para conversar com vocês porque algumas semanas atrás a gente passou por uma festividade que está começando a ficar mais comum no Brasil, que é o Halloween, o Dia das Bruxas. E o Halloween, ou Dia das Bruxas em português, ele tem várias peculiaridades. Entre elas, aquela caveira que eles fazem com os desenhos nas abóboras. E eu justamente guardei uma abóbora que a gente não usou, não fez essa escultura na abóbora, mas é uma abóbora super bonita aqui no Nordeste também, chamada de girimum. Eu guardei para falar de um aspecto muito interessante dessa família específica, que é a família das cucurbitáceas. Família das cucurbitáceas, obviamente a gente já sabe que está dentro de das angiospermas, é o grupo das eudicotiledonas. Só lembrando, para aqueles que são alunos de biologia, estão estudando biologia, as angiospermas hoje estão organizadas em 3 grandes grupos. As angiospermas basais, as monocotiledonas e as eudicotiledonas. Então eu trouxe aqui a abóbora que sobrou do nosso Halloween. Então a abóbora, o girimum, é um fruto carnoso. Lembrando que os frutos carnosos, eles não se abrem quando estão maduros. Uma coisa interessante dessa família é que tem uma diversidade muito grande de frutos. A abóbora, o girimum, ela tem várias sementes no mesmo fruto, ou seja, ela é poliespérmica, poli de muitos, espérmica de sementes. Essa família também é a família do melão, da melancia, e todo mundo que já comeu melão, melancia, sabe que tem muitas sementes, exceto se for uma melancia melhorada geneticamente, em que não tenha sementes, uma melancia sem sementes, mas naturalmente são frutos com muitas sementes. Uma das diferenças que a gente tem nos frutos dessa família específica é que os frutos eles podem ser ocos, ou seja, eles podem ter uma cavidade interna, que é o caso da abóbora. Quando você corta a abóbora, ela tem um buraco dentro. O melão a mesma coisa, mas é diferente da melancia, que ele é totalmente preenchido. Então são variações dos tipos de frutos dentro de uma mesma família. Mas eu quis trazer um outro exemplo dessa mesma família em que o fruto é diferente. E o exemplo é o chuchu. O chuchu, ele é sólido, ele não tem uma cavidade interna como a abóbora, por exemplo, e ele só tem uma semente, ou seja, ele é mono ou uniespérmico. E o que é a semente do chuchu? Eu vou cortar o chuchu, trouxe uma faca aqui para cortar o chuchu, para a gente ver o que é a semente do chuchu. Então, se você cortar o chuchu, então o chuchu eu cortei longitudinalmente. Quem está em dúvida, tem um vídeo que a gente fez sobre diferença de corte transversal e longitudinal. Cortei longitudinalmente o fruto. Eu vou mostrar para vocês aqui a região onde está a semente. É justamente essa parte aqui de baixo, mais esbranquiçada e rígida. Em geral, quando a gente cozinha o chuchu, a gente retira essa parte. É onde está a semente. A semente do chuchu é uma semente única no fruto e grande, diferente da abóbora, em que a gente tem muitas sementes. Ressaltar que a semente da abóbora torrada é deliciosa e tem uma série de nutrientes. Mas todo esse blá 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 que eu trouxe para vocês hoje, com esses exemplos da família cucurbitácea, chuchu, melão, melancia e abóbora, é porque eu queria falar de uma característica muito especial da família cucurbitácea. A família cucurbitácea, ela tem uma estratégia, porque as cucurbitáceas são plantas trepadeiras. Plantas trepadeiras são plantas que sobem sobre outras árvores, ou no caso, elas vão se apoiando sobre estruturas. As cucurbitáceas têm uma adaptação para esse tipo de hábito. Nem todas as trepadeiras têm essa estrutura que eu vou mostrar agora. Então a estrutura que eu trouxe especialmente para falar é essa estrutura que parece uma mola. Estão vendo aqui, ó? Essa estrutura, e é essa estrutura que ajuda a planta a se enrolar e se prender no apoio. Pode ser o portão da sua casa, pode ser a cerca do seu sítio, mas na natureza as plantas usam outras plantas para se apoiarem. Essa estrutura que parece uma mola
ela tem um crescimento super rápido e ela se enrola no apoio e ela é chamada de gavinha. Todas as plantas trepadeiras têm gavinhas? Não. Algumas famílias de plantas trepadeiras têm gavinhas. O mais interessante é que as gavinhas ajudam a gente a reconhecer as famílias. A depender da posição em que a gavinha se desenvolve na planta, seja oposta à folha, ou seja uma gavinha foliar ou de origem caulinar, a gente consegue reconhecer a família que pertence àquela planta trepadeira que tem gavinha. Isso é extremamente importante se você é biólogo e trabalha com inventário florestal para relatórios de impacto ambiental, porque nem sempre a gente consegue reconhecer aquela família porque a planta não está fértil. Então, a posição da gavinha ajuda bastante. Então, nesse vídeo que a gente quis trazer para vocês é a família Curcubitácea, que tem uma diversidade de tipos de fruto muito grande, ou seja, são sempre frutos carnosos, tem alguns frutos também não carnosos, mas basicamente a gente se alimenta desses frutos carnosos que não se abrem. Quando eles não se abrem, são frutos indeiscentes, é o termo que a gente usa. Quando o fruto se abre, a gente chama de deiscentes. E essas plantas, esses frutos, eles podem ser poliespérmicos, como é o caso da abóbora, que tem muitas sementes, ou pode ter apenas uma semente, como é o caso do chuchu. E a família tem um aspecto muito interessante, fácil de reconhecê-la por causa dessa característica, que é a presença de gavinhas. Aqui mostrando, lembrando que as gavinhas é uma das estruturas diversas que a gente tem nas plantas, em Curcubitácea especialmente, que ajuda a planta a se fixar, a se prender para subir, ou seja, ela se movimenta, a planta anda, porque é uma planta trepadeira, anda entre aspas, né? Que ela vai ocupando diferentes estratos sobre outras plantas. Então essa é uma das características das plantas trepadeiras. Um forte abraço para vocês, a gente volta na sexta-feira com um novo vídeo. Lembrando que hoje a gente falou da família Curcubitácea, das Eudicotiledones, em que é uma característica muito interessante, morfológica, é a presença das gavinhas, que eu deixei aqui, uma bem aqui em cima para vocês, para a gente terminar o nosso vídeo vendo aqui a gavinha para não esquecer. Gavinha, característica super importante para reconhecer as curcubitáceas, mas não tem apenas nessa família. Forte abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo na sexta-feira. Uma ótima semana para todos vocês. Tchau! Os ambientes têm sido devastados criminosamente. A gente viu nos últimos meses a enorme quantidade de focos de incêndio no Pantanal, no Cerrado, na Floresta Amazônica.